A gente segue aqui falando de seleção brasileira, porque o técnico Tite hoje realizou mais uma atividade, a última atividade antes do jogo contra a Suíça amanhã, que você confere aqui na Jovem Pan, aquela programação especial de olho na seleção brasileira, é Brasil e Suíça, e nós temos aqui no Canelada a provável escalação do Tite, que já vem pintando nas redes sociais, uma informação que foi trazida pelo Globoesporte.com, e a gente dá aqui também no Canelada da Jovem Pan para você que está na televisão, no rádio, no YouTube, se liga só. Provável escalação do Brasil. Anote aí. Alisson no gol, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Alexandro. Aí vem Casemiro, Fred e Lucas Paquetá. No ataque, Rafinha, Vinícius Júnior e Richarlison. Tá aí. Provável seleção brasileira. E nesse ensaio aqui, pelo menos nessa provável escalação, Éder Militão na lateral direita, Fred como segundo homem de meio de campo, Lucas Paquetá mais adiantado. E aí, Piperno, por que o Tite não usa o Daniel Alves na lateral direita? Bom, eu acho que seria realmente um equívoco não usar o Daniel Alves, até porque, como eu disse, desde a quinta-feira, desde o momento que se confirmou a contusão do Danilo, eu insisto que ele foi convocado para ser o reserva. Se o Daniel é o reserva e o titular não tem condição de jogo, quem tem que jogar é ele. A não ser que ele tenha ido lá para animar a roda de pagode, para fazer discurso motivacional, para jogar sinuca com os outros, porque não vejo justificativa para que ele não seja escalado. Até porque a Suíça não tem também um Mbappé na frente. O Bruno falou das alterações casadas, né? Talvez o Daniel com um volante mais de marcação, ou então o Militão com alguém mais criativo no meio. Acho até que aí é mais aceitável. Agora, nessa configuração que você citou, colocar no time o Fred e mais alguém só para marcar, aí eu acho que é um passo atrás em relação ao que o Brasil fez até agora. Sim, seria uma escalação excessivamente cautelosa contra uma Suíça, repito, que não tem, por exemplo, nem um time tão veloz. Tem um atacante de velocidade que o embolou. O Vargas, que joga pela esquerda, é um bom jogador, de boa técnica, bate bem na bola, muito eficiente em bola parada, inclusive, mas também não é lá um grande velocista. E a Suíça tem uma dúvida. A Suíça tem 4 atacantes para 3 vagas. O trio que começou o jogo é um trio, os 3 jogam, eles exercem mais de uma função e qualquer um deles poderia, inclusive, atuar em outra posição desde que o Odonkor fosse escalado, que é o centroavante reserva, um jogador que atua lá no Leipzig austríaco. Então, veja, não entendo que exista essa necessidade de se escalar o Militão e o Fred. Agora, também... Por enquanto, digamos, isso aí está no campo das especulações. Eu quero esperar para ver. Eu acho que é uma admissão de culpa do Tite de que não deveria ter convocado o Daniel Alves. Isso fica claro agora. Como disse o Piperno, reserva, né, natural que jogue. Né? E ele sabe jogar lá, como tal lateral construtor, que o Tite pede pelo lado direito. Agora, eu discordo do Piperno sobre o Vargas. Eu acho o Vargas um bom jogador. Foi, para mim, o melhor jogador da Suíça. Ele é bom jogador. O que eu disse é que ele não é um velocista. Então, ele é um bom jogador. Que é por isso. Jogador de boa técnica e jogador que bate bem na bola, mas não é velocista. Vamos conversar agora com o nosso Mauro César Pereira, que está acompanhando a Copa do Mundo de pertinho. E aí, Mauro, a gente conversando aqui no Canelada da Jovem Pan sobre a provável escalação que já vem pintando aí nas últimas horas da seleção brasileira. Amanhã tem Brasil e Suíça. E essa provável escalação tem Éder Militão na lateral direita, Fred como segundo volante, Lucas Paquetá mais adiantado. E aí fica a pergunta para você. O Daniel Alves foi para a Copa do Mundo fazer turismo? O que aconteceu com o Daniel Alves? Por que o Tite não vai de Daniel Alves? Eu acho que se convocou, tinha que colocar para jogar. E para você, Mauro? Eu acho que está bem claro, né, Pedro? Boa noite a todos, né? Está bem claro que a convocação, ela cada vez fica menos justificável, né? Já foi muito criticado quando aconteceu e agora os motivos para criticar essa convocação são ainda maiores. Eu acho que ele não deveria ter convocado outro lateral. Eu gosto da ideia de usar o Militão ali na posição, até pela carência de jogadores, digamos assim, de Copa do Mundo, né, para essa função. Mas ele deveria ter chamado um outro zagueiro.
Amanhã ele vai jogar com o Militão, se machucar um zagueiro, só tem um Bremer na reserva, um zagueiro que praticamente jogou poucas partidas pela seleção brasileira e pode entrar num jogo de Copa do Mundo aí repentinamente, porque a convocação do Tite foi realmente um pouco torta. Agora, a escalação em si, independentemente do Daniel Alves estar aqui no Catar, eu acho uma boa, não acho ruim não. O Fred é um bom jogador, muito acostumado já a defender a seleção, ele e o Casemiro jogam juntos no mesmo clube, o Manchester United, libera um pouco mais o Paquetá para jogar mais à frente. O time é ofensivo de uma forma ou de outra, tem 2 pontas, um centroavante e um meia. O próprio Casemiro e o Fred são jogadores que têm qualidade para chegar e criar. O próprio Casemiro mandou bola na travessão contra a Sérvia, então acho que a equipe vai continuar sendo uma equipe ofensiva, agressiva, mesmo com essa formação. Eu acho que a presença do Fred desqualifica o time a ponto de ele não ser um time ofensivo, coisa parecida. Acho que não. E o Militão, acho que mantém uma lógica assim, de uma linha de trabalho com os laterais que tem uma função mais defensiva, né? O Daniel, acho que ele trouxe, tentando entender por que ele trouxe, além de ser sei lá o que ele é ali, animador, líder, sei lá, não sei, aí o Tite tem que explicar. Talvez até para tê-lo em outras situações, mas não desse jogo de amanhã. Ou seja, o Daniel é um cara que ele não vai... Talvez ele não tenha confiança no momento que o time não tem a bola. Acho que esse é o grande problema. Com a bola, ok. Ele pode acrescentar, ele tem muita qualidade, parece estar em boa forma, embora veterano. Agora, sem a bola, ele pode ser um ponto vulnerável na defesa do Brasil e parece que por isso o Militão tem essa possibilidade de começar jogando para dar mais solidez àquele setor. Bom, Mauro, eu concordo, né, com o que o Mauro falou eu iria com o Militão também. Acho que o Fred pode manter um time ofensivo. O Fred, nos amistosos, ele tem tido muita liberdade de chegar à frente ali. O Tite gosta de atacar com 5 jogadores ali, quase em cima da defesa do adversário. O Fred já jogou ali, quase como um 5º jogador, entrando bastante na área. A outra possibilidade seria o Rodrigo por dentro, né? Ele não fez muito essa função. Você vê, Mauro, como é que você veria o Rodrigo jogando ali por dentro, onde está o Neymar? Eu tenho essa dúvida, né? Já que o Rodrigo já jogou assim, mas poucas vezes. Você acha que ele conseguiria fazer bem essa função, como a do Neymar, mais ou menos, no primeiro jogo? Bruno, ele pode ter testado isso, treinado essa formação, né? Mas, de fato, o Rodrigo não tem entrado no Real Madrid, quando joga, não é nessa função. O Neymar joga nessa função já há umas 2 temporadas, pelo menos, ele já fez várias vezes esse papel no seu clube, no Paris Saint-Germain. E o Rodrigo não. Seria o Everton Ribeiro, acho que está mais apto a jogar nessa função do que o Rodrigo. Mais acostumado a jogar por ali, né? Embora jogue mais aberto pela direita, ele pode jogar mais centralizado, pode atuar numa faixa um pouco diferente do gramado. Mas eu sim, acho que essa solução que ele encontrou me parece boa. Acho que não mexe tanto na estrutura, porque Fred, Casemiro, Paquetá jogaram tantas vezes juntos. A seleção já os utilizou, os 2 volantes jogam no mesmo clube. Faz sentido, não é nada demais, não vejo como nada demais. É que às vezes existe uma ideia de que assim, saiu o Neymar, que é um jogador ofensivo, tem que entrar um outro jogador ofensivo ou o time... Não, o time pode continuar sendo um time agressivo mesmo com essas mudanças. Mas eu acho essa escolha, para começar, melhor. Durante o jogo, num outro cenário, talvez o Rodrigo possa até entrar bem. Aliás, o Rodrigo eu vejo como um jogador muito bom para entrar durante os partidos, como acontece no Real Madrid. Ele entra e muda jogo, né? Fez isso várias vezes já. Então ele pode ser um jogador que tenha seja essa arma. E se der certo durante o jogo, muita gente vai dizer, começou errado. No começo do jogo é uma coisa, transcorrer do jogo é outra, o placar pauta o comportamento das equipes. Então, são diferentes momentos, diferentes jogos dentro da mesma partida, né? Então acho que o Rodrigo pode ser uma opção interessante, mas eu acho que as escolhas dele para esse jogo me parecem bem razoáveis. Fala, Mauro, Bernardo por aqui, um abraço a você. Eu queria que você falasse sobre o Antony. Assim, para mim, é um jogador até que tem mais qualidade do que o Rafinha, né? E eu acho que o Rafinha não fez um bom primeiro tempo contra a Sérvia, depois no segundo tempo, assim como toda a equipe, melhorou, né? Você colocaria o Antony desde o início, Mauro, ou não? Manteria o Rafinha como ponta-direita da seleção brasileira? Como é que você vê essa possibilidade de Antony? Ou você acha que, assim como o Rodrigo, o Antony é um jogador que vai render mais entrando no segundo tempo? Salve, Bernardo. Eu acho que agora não é um bom momento ainda para ele fazer essas mexidas, né? Já vai ter que mexer em 2 posições por força maior. O time venceu o primeiro jogo, mas tem mais jogadores. Agora, o que pode acontecer é o Brasil vencer amanhã e aí ele tem a oportunidade de fazer mais mudanças contra Camarões. Até para ver o desempenho de alguns jogadores começando. Eu acho que a vitória amanhã é até importante por isso. Para jogar o terceiro jogo, ter condições até de fazer alguns testes.
algumas experiências, essa pode ser uma delas. Eu acho que a briga ali para aquela posição está aberta. Então, ele tem todas as condições de ganhar a posição durante a Copa, como tantas vezes já acontecia em mundiais. Os jogadores começam na reserva e depois ganham a posição. De fato, o Rafinha não teve o desempenho dos melhores nesse jogo de estreia. Mas para esse jogo, acho que já 2 mudanças forçadas já é o bastante. Diferente da Argentina, que mudou meio time devido ao resultado e ao mau desempenho na estreia. O Brasil, ao contrário, né? Acho que não precisa mexer tanto. Mauro, Pipero, tudo bem? Mauro, a Sérvia e a Suíça são duas seleções que vêm de bons resultados na temporada 2022, ganharam de seleções importantes e tal. O que você vê de diferença entre uma e outra? Salve, Piperno. Eu acho que a Suíça vai ser mais fechada do que a Sérvia. Acho que vai ser um time mais retrancado, mais resiliente, paciente e com detalhe. O Brasil venceu a Sérvia. A Sérvia venceu a seleção de Camarões. Aliás, a Suíça venceu Camarões. A Suíça entra em campo sabendo o resultado do jogo que começa às 7 da manhã pelo horário do Brasil, entre Camarões e Sérvia. Então, a Sérvia deve vencer, digamos que vence até por uma margem maior de gols. A Suíça sabe que ela empatando com o Brasil, ela joga pelo empate na definição da segunda vaga provável, né, contra a Sérvia na última rodada. A Suíça vai abraçar o empate, assim, mas com uma paixão avassaladora. Ela vai querer o empate com todo amor e carinho. Se porventura puder vencer, claro. Mas acho que vai ser um time mais ainda voltado para o empate, porque se ele, além de empatar com o Brasil, ser um bom negócio para a Suíça, ter essa vantagem contra a Sérvia no último jogo para poder se classificar, acho que é fundamental nesse momento aí, pela característica dos times e até pelo equilíbrio, né, que deve ter esse jogo dos dois na última rodada, que tem tudo para acontecer nos resultados normais, né, que é o Brasil não perdendo amanhã e Camarões perdendo para a Sérvia. Deve ser um tremendo jogo na última rodada, definindo a segunda posição da chave. E lembrando que em 2018 nós tivemos um empate, né, entre Brasil e Suíça, 1-1, agora 4 anos e meio depois. O Brasil nunca venceu a Suíça em Copa do Mundo. Aí até uma outra curiosidade, informação trazida aqui pelo Bernardo Ramos. Mas, Mauro, você falou sobre o Daniel Alves, você até disse, né, fica cada vez mais injustificável a convocação dele. Você acha que o Tite não confia no Daniel Alves para um jogo desse de Copa do Mundo? Eu acho que ele não confia de saída pelo aspecto defensivo. E talvez ele queira usar o Daniel Alves em situações de jogo. Se estiver perdendo, tendo que agredir, criar mais, ter um jogador que sai da lateral e venha trabalhar pela face central do campo, participando mais da articulação de jogadas. Eu imagino, estou tentando entender, tá, Pedro? Sinceramente, não sei se é exatamente isso que o Tite pensa, mas pelo discurso dele, foi o que eu entendi. Né? Tem um jogador que é o lateral, que pode participar mais do jogo, mas em determinado cenário que não é o do início do jogo, a meu ver. Por isso ele descarta o Daniel no primeiro momento. E, Mauro, agora a sua análise sobre o jogo de amanhã, portanto, Brasil e Suíça. Você até disse, né, a Suíça vai abraçar o empate, vai jogar mais fechada do que a Sérvia. E o Brasil, qual a expectativa para o Brasil que você tem amanhã? Brasil sem Neymar, Brasil sem Danilo. Como é que deve entrar a seleção brasileira e o cenário do jogo, Mauro? Eu acho que, assim, algo que eu acho que é importante para esse jogo de amanhã é o Paquetá fazendo a função do Neymar, ele soltar a bola mais rápido. Ele tocar de primeira, não prender a bola em demasia, dar mais ritmo para o jogo, para que o jogo possa fluir e os espaços apareçam, porque deve ser um começo de jogo muito parecido com a partida passada, ou seja, o Brasil enfrentando uma defesa fechada que vai esperar pacientemente e deixar o tempo passar. E o primeiro tempo o Brasil ele teve muita dificuldade para entrar na defesa da Sérvia, muita dificuldade para criar situações, teve só 2 chances, deu uma bola perdida ali na defesa Sérvia do lado direito, e a jogada do Paquetá para o Rafinha, que chutou fraco, o goleiro defendeu. Fora isso, não pegou nada na primeira etapa. Segundo tempo foi outra história. Então, acho que seria importante que amanhã o Paquetá fazendo essa função de ser um jogador um pouco mais rápido na hora de distribuir o jogo do que o Neymar, que retém demais a bola. Esse acho que é algo que o Neymar precisava mudar. Prende muita bola longe da área e toma faltas muito longe da área. Aí toma muita faltinha no tornozelo, que vai, inclusive, prejudicando cada vez mais, né? Tá de novo, foi uma torção, é verdade, mas vira e mexe, está tomando pancada naquela região ali, por momentos que ele retém a bola, sofre faltas longe da área, a falta é marcada, na maioria das vezes não tem cartão, porque não é uma falta violenta, e a defesa adversária se reorganiza.
todo mundo volta para os seus lugares. Então, acho que tocar a bola mais rápido, soltar, mas de forma mais veloz, pode fazer, no caso, o Paquetá, que vai ter esse papel, tudo indica, né? Acho que pode ser importante para que o Brasil consiga furar o bloqueio defensivo de um adversário que deve vir muito fechado. Neymar evoluiu no tratamento. Pelo que a gente tem de informação, está trabalhando 24 horas para voltar a jogar nessa Copa do Mundo. E já tem gente dando a informação de que o Neymar pode retornar no terceiro jogo, contra Camarões. Brasil que enfrenta amanhã a Suíça. Em caso de vitória amanhã, o Brasil encaminha bem a classificação. Será que precisa mesmo do Neymar em campo no terceiro jogo, Piperno? Mesmo que o Brasil perca para a Suíça de 5-0, eu não utilizaria o Neymar contra Camarões, porque é um jogo que o Brasil vai ganhar. A gente já sabe que o Brasil vai jogar as oitavas, então não há necessidade de forçar, de precipitar um retorno. Pode aguardar um pouquinho. E se o Brasil vencer a Suíça, eu acho que o Tite poderia repetir o exemplo do Filipão de 2002 no terceiro jogo da fase de grupos, quando o Brasil já estava classificado, ele encheu o time de reservas, até para descansar um pouquinho os titulares e dar chance aí para quem talvez não fosse entrar mais ou que deveria ser testado em caso de alguma necessidade. Até o Júnior lateral entrou e fez gol naquele dia. Então, não vejo necessidade. Se o estado dele ainda provocar alguma dúvida no dia do terceiro jogo, preserva e retorna nas oitavas. E para você, Bernardo Ramos, você colocaria o Neymar em campo contra Camarões? E Camarões, para muita gente, vai ser o saco de pancada do grupo aí, né? Porque chegou nessa Copa do Mundo, aos trancos e barrancos, tal. Tem um técnico que não sabe pronunciar o nome dos jogadores que ele convocou. Tem essa história. E aí, Bernardo Ramos? Assim, eu achava que Camarões seria o saco de pancadas da Copa, né? Como foi em 14 aqui no Brasil. Foi a pior seleção daquele Mundial. Mas Camarões me surpreendeu no jogo contra a Suíça, sobretudo no primeiro tempo, né? Até um jogador em que eu não deposito muita... Não sou entusiasta do futebol dele, né? O Choupo-Moting, que jogou no Paris Saint-Germain, no Bayern de Munique e tal, ele jogou bem, né? E tem um meio-campista muito bom, o Anguissa, que é jogador do Napoli. Quase não foi. Ele não vinha convocando e foi meio que forçado a convocar. É o melhor jogador do time, né? Tá jogando muito no Napoli. Veio do Fulham pro Napoli na temporada passada, né? E, assim, um dos grandes responsáveis pelo bom futebol do Napoli no campeonato italiano. Então, assim, eu acho que me surpreendeu pelo menos no primeiro jogo, né? Acho que essa partida contra a Suíça não vai ser fácil. Mas se o Brasil ganhar, eu concordo com o Piperno. Colocaria o time reserva no jogo contra Camarões, até porque alguém pode se lesionar aí no último jogo. Eu me lembro que o Miller, na Copa de 86, entrou contra a Irlanda do Norte. O Brasil tinha vencido os 2 jogos anteriores e se machucou naquele jogo, né? Quando foi dar um cruzamento pro Careca no primeiro gol do Brasil. Então, assim, tem um histórico aí, né, que atormenta a seleção brasileira, um histórico... A gente já falou muito sobre isso aqui na Jovem Pan, né? Então, assim, pouparia todo mundo, desde que o Brasil vença a Suíça amanhã. E para você, Bruno Prado, você colocaria o Neymar em campo na terceira rodada da fase de grupos ou não? Não, se estiver classificado e se vencer a Suíça, ele só não se classifica amanhã se Camarões ganhar da Sérvia. Acho que o cenário mais provável é o Brasil classificado com 2 rodadas. No jogo de Camarões, acho que não tem por que colocar o Neymar. Também acho que é uma boa possibilidade de colocar mais gente para jogar. Sempre que o Brasil, ou quase sempre que o Brasil venceu os 2 primeiros jogos, ele poupou jogadores no terceiro jogo, contra o Japão em 2006 mesmo, o Parreira trocou 5, né? O Brasil começou perdendo por 1-0 aquele jogo. Foi 4-1. Jogou Cicinho, jogou Gilberto Silva, Juninho Pernambucano, Robinho, mudou 5 jogadores. Então é uma oportunidade de colocar o pessoal que ainda não jogou, que não teve grandes oportunidades. Então, não vejo. Se o Brasil tiver classificado, Neymar puder jogar no terceiro jogo, só voltaria com ele nas oitavas.